Há uma nova religião emergente que é perigosa. A Bíblia fala de uma profecia no livro de Apocalipse. Este livro menciona uma religião que dominará nos últimos dias. Como essa religião dominará e quem a promoverá? Para encontrar essas respostas, assista a este vídeo até o final. Esta religião é chamada de religião da Babilônia e é mencionada no livro de Apocalipse. João escreveu o livro de Apocalipse, mas ele difere de seu evangelho e de suas 3 cartas. Isso porque o livro de Apocalipse foi dado de forma única a João. Deus Pai deu-o a Jesus, que por sua vez o entregou a um anjo. O anjo então passou para João, que o escreveu para que todas as igrejas soubessem como essa religião as afeta. Para entender como essa religião te afeta, assista a este vídeo até o final. Nenhum outro livro na Bíblia surgiu de uma maneira tão complexa. João escreveu o que viu e ouviu, e às vezes o que ele viu era tão extraordinário que o anjo teve que lembrá-lo 11 vezes de escrever tudo durante suas visões. João foi levado ao céu, onde ouviu várias vozes e um coro cantando, e ele teve que garantir que escrevesse todas essas coisas. Apocalipse é um livro incrível com um tema claro: o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo à Terra. Este evento é predito 38 vezes na Bíblia, tornando-o a predição mais frequentemente mencionada. O livro de Apocalipse cobre os eventos que ocorrem antes, durante e depois do retorno do Senhor Jesus. Os líderes estão intoxicados com a mulher estranha no livro de Apocalipse, a entidade maligna da Babilônia. Um anjo convida João a testemunhar o julgamento desta mulher perversa. Apocalipse 17, 1-2. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual os reis da terra cometeram atos de imoralidade sexual. E os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua imoralidade sexual. Desde o início, seu julgamento é incontestável. Nunca houve dúvida sobre o destino e o fracasso final de Babilônia. Babilônia surgiu como um sistema religioso muito antes do cristianismo, mas em imitação satânica, antecipando a vinda do verdadeiro Messias. Lemos que está assentada sobre muitas águas, indicando o domínio de Babilônia sobre várias nações. Seu caráter é tal que pode ser compreendido em nível global, tornando-se uma figura internacional. A religião babilônica tem um efeito hipnotizante tanto sobre as pessoas quanto sobre os governantes. Karl Marx uma vez afirmou que a religião é o ópio das massas, e de certa forma ele estava certo. A religião vazia, que não tem significado real, pode ser tão viciante quanto uma droga. Lemos embriagados com o vinho de sua fornicação. Ao longo da Bíblia, o conceito de fornicação é frequentemente fortemente associado a atos de idolatria. É possível que este sistema religioso pareça espiritualmente atraente, embora não necessariamente moral. A ideia em torno de Babilônia, a cidade de Babilônia, é mencionada na Bíblia 287 vezes e é a segunda cidade mais mencionada depois de Jerusalém. A cidade estava localizada nas margens do rio Eufrates e era considerada o berço da civilização, que expressava hostilidade organizada a Deus, de acordo com Gênesis 11:1, logo após o dilúvio. Mais tarde, Babilônia se tornou a capital do império e conquistou impiedosamente Judá. Durante esse tempo, Judá estava sob seu controle. Para o povo de Deus, Babilônia representava todo o mal. Era a encarnação da crueldade, luxúria e ganância, e era considerada a inimiga do povo de Deus.
Aqueles familiarizados com o Antigo Testamento sabem que a palavra Babilônia está ligada a formas organizadas de adoração e blasfêmia, bem como a opressão do povo de Deus. O conceito de Babilônia existe muito antes dos eventos descritos em Apocalipse 17 e 18, ou do reinado do Anticristo. Babilônia representa o sistema mundial e tem estado presente ao longo da história, desde o tempo de João, quando Roma a representava, até os dias atuais. No entanto, durante o reinado do Anticristo, Babilônia e seus aspectos religiosos e comerciais exercerão uma influência sem precedentes sobre o mundo. A Babilônia religiosa é descrita na primeira parte. Qual é a religião emergente? Esta Babilônia origina-se do livro de Apocalipse. Esta representação descreve uma figura denominada Babilônia, a Grande, que representa uma entidade poderosa e corrupta que afasta as pessoas de Deus por meio de práticas enganosas. O termo Babilônia tem significativas implicações bíblicas. Na Bíblia, ela representa infidelidade religiosa e corrupção. Para compreender plenamente o significado deste termo, devemos explorar tanto o texto bíblico quanto os eventos históricos relacionados à Babilônia. Este termo é usado para representar um sistema religioso falso que desvia as pessoas da verdadeira adoração a Deus. Ele incorpora o adultério espiritual e a decadência moral. Aqui, Babilônia é retratada como uma prostituta envolvida em relações ilícitas com os reis da terra, destacando a corrupção e o declínio moral das sociedades enredadas em religiões falsas. Babilônia, como sistema mundial, sempre esteve presente desde o tempo de João, quando Roma a exemplificava, até os dias atuais e ao longo da história. No entanto, durante o reinado do Anticristo, Babilônia, em suas formas religiosas e comerciais, exercerá uma influência sobre o mundo como nunca antes. A Babilônia religiosa é descrita em Apocalipse 17, 3, 6. Então, ele me levou em espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da impureza da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome: Mistério Babilônia a Grande, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Esta descrição destaca a riqueza e a pompa da Babilônia religiosa, assim como sua corrupção e influência negativa sobre o mundo. Sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. E quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. Lemos que ele me levou em espírito a um deserto. João é levado a um deserto, e a natureza árida do deserto oferece um cenário adequado para uma visão de julgamento. Lemos sobre uma mulher sentada sobre uma besta escarlate. Esta besta, que foi descrita em Apocalipse 13, 1, como tendo 7 cabeças e 10 chifres, é simbólica do Anticristo e do governo que ele estabelecerá. A prostituta monta a mesma besta mencionada em Apocalipse 13, 1. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre sua irmã, seus chifres, 10 coroas. E sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia. O Anticristo, o primeiro das bestas, é uma monstruosidade que tem 10 chifres e 7 cabeças, e um dragão lhe concede poder e autoridade. Uma das cabeças é mortalmente ferida, mas é curada. A besta profere blasfêmias contra Deus e oprime agressivamente o povo de Deus, onde quer que estejam na terra.
Ela não só governa o mundo, mas também recebe a adoração de seus habitantes. A primeira besta é uma imagem simbólica do anticristo, e o dragão é Satanás. Note que anti em grego significa em vez de não contra, significando um substituto ao invés de um competidor. Homem da iniquidade tem características semelhantes às de outras bestas temíveis, como leopardos, ursos e leões. Ele parece ser de uma federação de governantes políticos que capturaram a atenção do mundo através de uma recuperação notável de um ferimento mortal, provavelmente em uma tentativa de assassinato. O número 666 é o nome codificado do ditador, e a mulher está vestida com emblemas de governança, escarlate e emblemas de riqueza, púrpura, ouro e pedras preciosas. Apesar disso, ela se engaja em idolatria e abominações, bem como na impureza, a imundície de seu adultério, em meio a esse cenário luxuoso. Estava vestida de púrpura e escarlate. Os corantes necessários para fabricar tecidos nas cores púrpura e escarlate eram difíceis de obter e caros, e essas cores estavam associadas com esplendor e magnificência. Mistério. Babilônia. A Grande não se refere à cidade física de Babilônia, mas sim à representação espiritual secreta de Babilônia, que é a fonte de todas as formas de adultério espiritual e idolatria. Esta prostituta deve abranger mais território do que um único departamento de uma organização religiosa. Ela personifica o próprio movimento de Satanás, que pode ser descrito como a religião da ordem global. Nosso mundo está preparado para ser seduzido pela prostituta, porque está fundamentado na forte noção de que não importa no que você acredita, desde que você acredite em algo. Lemos embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. A mulher não apenas persegue, mas também se deleita no fato de que está perseguindo os justos. Muito parecido com uma pessoa intoxicada com álcool se deleita na bebida. É imperativo que não percamos de vista o fato de que algumas das atrocidades mais hediondas cometidas contra cristãos genuínos foram realizadas em nome da Igreja. Entre os anos de 1555 e 1558, sob o reinado da Rainha Maria, também conhecida como Maria Sangrenta, na Inglaterra, cerca de 288 cristãos que se levantaram em defesa da verdadeira fé foram martirizados. A verdade da religião cristã foi executada sendo queimada na estaca. Apocalipse 17, 12 e 15. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Disse-me ainda: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Isso provavelmente alude a uma confederação de 10 nações. Qualquer que seja sua identidade exata, suas ações são evidentes. Esta figura estranha governa sobre todos os povos, multidões, nações e línguas do mundo. Isso demonstra que o impacto da prostituta pode ser sentido mundialmente como resultado de sua relação com a besta. Esta será uma verdadeira religião global. A importância da prostituta está centrada em sua conexão com a besta, de tal maneira que ela está completamente entrelaçada com a besta e o governo que ele lidera. A grande prostituta é julgada. Os aliados do anticristo se voltarão contra a grande prostituta. Apocalipse 17:16. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a prostituta e a farão devastada e despojada, e comerão as suas carnes e a queimarão no fogo. Lemos que esses odiarão a prostituta,
A farão devastada e despojada, comerão suas carnes e a queimarão no fogo. No final, o anticristo não tolerará qualquer forma de adoração que não seja direcionada a ele mesmo, o filho da perdição que se exalta acima de tudo o que é chamado Deus ou que é adorado, de modo forçando a sentar-se como Deus no templo de Deus, mostrando a si mesmo que é Deus. Apocalipse 17:17. Porque Deus pôs em seus corações o propósito de cumprirem a vontade dele, e de se concordarem, e de entregarem o seu reino à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. Lemos que Deus pôs em seus corações o propósito de cumprirem a vontade dele. O julgamento que foi enviado contra a Babilônia religiosa foi ordenado por Deus. Às vezes, Deus usará um grupo ímpio, neste caso os 10 reis, como um instrumento de seu julgamento contra outro grupo ímpio, neste caso, a Babilônia religiosa. Isso acontece frequentemente na Bíblia. O apoio político que esses 10 governantes darão ao anticristo é ordenado por Deus. O mundo receberá exatamente o que pede: uma religião sem Deus e um governo sem Deus. Apocalipse 17:18. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Diz-se que Roma é a grande cidade nesta metáfora. Lemos sobre a grande cidade. Nos dias de João, não havia dúvida sobre qual cidade governava os governantes do planeta durante aquela era. Roma servia como o ponto focal político, econômico e religioso de todo o mundo. Mas Babilônia, no sentido da ordem global, sempre foi esta grande metrópole que governa sobre os governantes do globo. Isso tem sido assim desde o amanhecer dos tempos. Para os cristãos, a pergunta que precisa ser feita é: isso reina sobre mim ou sou um residente de uma cidade maior? Babilônia está condenada. Ela e eles cairão. Seus dias estão contados. Este acontecimento é absolutamente plausível no ambiente atual. Políticos ambiciosos, famintos por poder, ressentem-se deste poder financeiro. Eles estão até dispostos a provocar um desastre econômico, se isso lhes permitir tomar o controle. Os reis sentirão ciúmes da mulher que os monta e resolverão destruí-la. A cidade será consumida em chamas. Será o pior desastre econômico da história mundial. Muitos chorarão e lamentarão sobre as ruínas. O desastre terá sido causado por Deus, não por qualquer ação física. Ele instilará em seus corações o desejo de cumprir sua missão. Ele os persuadirá a se unir à besta para combater a cidade. O anticristo terá autoridade política e o falso profeta controle religioso. Os reis agora oferecerão o controle econômico em troca de poderes delegados para si mesmos. Mas a posse de tais privilégios será extremamente curta, apenas 1 hora. A queda da Babilônia é tão certa que é retratada em Apocalipse como se já tivesse ocorrido. Isso é algo do qual os cristãos podem ter certeza. No entanto, há razões práticas para informá-los. Qual é a conexão entre o povo de Deus e essa Babilônia final? Existem 3 regras a seguir. Primeiro, haverá muitos mártires na cidade, que está embriagada com o sangue dos santos e com o sangue daqueles que testemunharam a Jesus. Esta última frase indica novamente a presença de cristãos e ocorre ao longo de Apocalipse. Em uma cidade devotada à imoralidade, pessoas piedosas não têm lugar, pois a consciência é algo que a comunidade não deseja. Segundo, os cristãos são instruídos a sair dela, meu povo, para que não participem dos seus pecados e para que não recebam suas pragas, pois os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos seus crimes. Apocalipse 18:4-5. E ouvi outra voz do céu, que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até ao céu e Deus se lembrou das suas iniquidades.
Esta religião emergente atrai aqueles que buscam um caminho espiritual mais universal e unificado, enfatizando semelhanças entre diferentes crenças e promovendo a ideia de uma religião global que possa unir as pessoas. No entanto, essa abordagem também levanta preocupações sobre a diluição dos valores religiosos tradicionais e o potencial para confusão espiritual, infidelidade e corrupção. A Bíblia adverte contra os perigos da infidelidade e corrupção espiritual. A descrição de Babilônia serve como um poderoso lembrete das consequências de se desviar da verdadeira adoração. Na Bíblia, Babilônia representa uma sociedade que se afastou de Deus. Este versículo revela a ampla influência da falsa religião e seu impacto sobre as nações e sociedades. Esta Babilônia é uma representação de como a idolatria e a imoralidade podem permear todos os aspectos da vida, levando à decadência espiritual e moral. Como crentes, somos chamados ao discernimento e à devoção, permanecendo fiéis aos ensinamentos da Bíblia e resistindo ao apelo das falsas religiões. Ao fazer isso, podemos manter a pureza de nossa fé e evitar a decadência moral e espiritual representada por Babilônia. Porque Babilônia é perigosa do ponto de vista bíblico. A religião emergente é considerada perigosa porque pode desviar os crentes da verdade do Evangelho. A promoção de crenças individuais e uma mistura de doutrinas podem criar confusão espiritual, tornando difícil para os indivíduos discernirem os verdadeiros ensinamentos do cristianismo. O apóstolo Paulo advertiu sobre ser levado por falsos ensinamentos em Gálatas 1:6-7. Estou surpreso e extremamente irritado por vocês estarem tão rapidamente se afastando daquele que os chamou pela graça de Cristo para um evangelho diferente, que não é realmente outro. Apenas há alguns que estão perturbando vocês e querem distorcer o evangelho de Cristo, transformando-o em algo que definitivamente não é. Esta passagem destaca o perigo de ser influenciado por ensinamentos que se desviam do verdadeiro evangelho e incentivam práticas contrárias aos ensinamentos bíblicos sobre santidade e adoração. A natureza sincrética da religião emergente pode introduzir práticas que não estão alinhadas com os ensinamentos bíblicos sobre santidade e adoração adequada. A Bíblia chama os fiéis a se distinguirem e a adorarem a Deus em espírito e em verdade. Deus é espírito, a fonte da vida, embora invisível para a humanidade, e aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e em verdade. João 4:24. A introdução de rituais e práticas de outras religiões pode levar a danos espirituais, pois podem entrar em conflito com os princípios de santidade e verdadeira adoração que a Bíblia enfatiza. A religião emergente, com sua ênfase no relativismo e nas crenças pessoais, pode promover práticas que desviam os crentes da verdadeira adoração e da santidade exigida por Deus. Experiências espirituais e a incorporação de vários rituais religiosos representam um afastamento significativo dos ensinamentos bíblicos tradicionais. Sua defesa da unidade global e da paz muitas vezes vem à custa da verdade doutrinária, levando a uma abordagem pluralista que mina os princípios fundamentais do cristianismo. Do ponto de vista bíblico, a religião emergente é considerada perigosa porque pode desviar os crentes da verdade do Evangelho e incentivar práticas contrárias aos ensinamentos bíblicos sobre santidade e adoração. A Bíblia adverte contra ser levado por falsos ensinamentos e enfatiza a importância de permanecer fiel ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Como crentes,
É crucial discernir os ensinamentos que seguimos e garantir que estejam alinhados com a palavra de Deus. Ao permanecermos firmes na verdade da Bíblia e rejeitarmos práticas que conflitem com seus ensinamentos, podemos manter nossa fidelidade a Deus e preservar a pureza de nossa adoração. Em um mundo onde novos movimentos religiosos continuam a surgir, devemos nos apegar firmemente à verdade do Evangelho e permanecer vigilantes contra ensinamentos que busquem nos desviar. Fazendo isso, podemos proteger nossa fé e continuar a crescer em nosso relacionamento com Deus, baseados na verdade imutável de sua palavra. As profecias e advertências na Bíblia abordam o surgimento de falsas religiões e a queda de sistemas corruptos como Babilônia. Essas profecias destacam os perigos de se afastar dos verdadeiros ensinamentos e enfatizam a importância de se apegar à sã doutrina. Compreendendo essas profecias e advertências bíblicas, podemos navegar melhor no cenário espiritual de hoje, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme os seus próprios desejos e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo 4:3-4. Esta passagem prevê um tempo em que as pessoas rejeitarão os verdadeiros ensinamentos e buscarão doutrinas que atendam aos seus próprios desejos, preferindo ouvir mensagens agradáveis em vez da verdade desafiadora da palavra de Deus. Este afastamento da sã doutrina em favor de mitos e falsos ensinamentos é um sinal claro do surgimento de falsas religiões. O surgimento da nova religião, com sua ênfase no relativismo e nas experiências espirituais pessoais, pode ser visto como um cumprimento dessas profecias bíblicas. Ritos religiosos diversos e sua marginalização da verdade doutrinária estão alinhados com as previsões de pessoas se desviando da sã doutrina. Essa nova fé, que muitas vezes prioriza preferências individuais em detrimento dos ensinamentos bíblicos, reflete exatamente os comportamentos advertidos em 2 Timóteo 4:3-4. A mistura de partes de diferentes religiões em uma fé híbrida que foca na unidade global e na paz, em vez de crenças estritas, corresponde às advertências sobre a propagação de falsos ensinamentos. Nesse contexto, a religião emergente pode ser vista como parte de uma ampla tendência de engano espiritual e erosão da verdade absoluta que a Bíblia antecipa. O profeta Jeremias fornece um aviso severo sobre falsos profetas que desviam o povo com suas próprias ideias, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam. Eles vos ensinam vaidades e vos conduzem ao vazio. Falam a visão do seu próprio coração e não da boca do Senhor. Jeremias 23:16. Este versículo adverte contra ouvir profetas que apresentam suas próprias visões como revelação divina. Esses falsos profetas oferecem ensinamentos que são, em última análise, inúteis e afastam as pessoas das verdadeiras palavras de Deus. Esse aviso é especialmente relevante no contexto da religião emergente, que frequentemente incorpora ideias e filosofias humanas em seu arcabouço espiritual. O apóstolo Pedro também adverte sobre os perigos dos falsos mestres. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até mesmo negando o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 2 Pedro 2:1. Este aviso destaca a presença de falsos mestres que introduzirão doutrinas prejudiciais a ponto de negar a Cristo.
Essas heresias destrutivas afastam os crentes da verdade e causam ruína espiritual. A tendência da religião emergente de misturar várias crenças e minimizar as doutrinas cristãs pode ser vista como parte dessa tendência perigosa. Por que esses avisos são importantes hoje? As profecias e avisos encontrados na Bíblia não são apenas preocupações históricas ou teóricas. Eles são altamente relevantes para os desafios espirituais que enfrentamos hoje. Ao entender essas profecias e atender aos avisos bíblicos, podemos nos proteger melhor contra o engano espiritual que ameaça desviar os fiéis da verdade. Permanecer fiel à sã doutrina em face desses avisos é crucial para que os crentes se mantenham verdadeiros à doutrina e aos ensinamentos da Bíblia. O apóstolo Paulo, em suas cartas, enfatiza repetidamente a importância de se apegar à verdade e não ser influenciado por falsos ensinamentos. Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada sabe, mas tem obsessão por contendas e debates de palavras, dos quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas e constantes atritos entre homens de mente corrupta e privados da verdade. Ao compreender e aplicar esses ensinamentos, os crentes podem resistir à influência de falsas religiões e manter a integridade de sua fé em um mundo cada vez mais inclinado ao relativismo e ao sincretismo religioso. Por que esses avisos são importantes hoje? As profecias bíblicas sobre o surgimento de falsas religiões e a queda de sistemas corruptos como Babilônia servem como lembretes poderosos dos desafios espirituais que enfrentamos. A religião emergente, com sua ênfase no relativismo, experiências espirituais pessoais e sincretismo, pode ser vista como uma realização dessas profecias. Ela representa um desvio significativo da sã doutrina, promovendo ensinamentos que atendem a desejos pessoais em vez da verdade da palavra de Deus. Os avisos dos profetas, como Jeremias e Pedro, destacam os perigos de seguir falsos ensinamentos e enfatizam a necessidade de vigilância e dependência dos verdadeiros ensinamentos bíblicos. Como crentes, é essencial permanecer ancorados na Bíblia, discernindo a verdade da falsidade e apegando-se à sã doutrina que leva à piedade e integridade espiritual. Ao entender e aplicar essas profecias e avisos, podemos navegar no complexo cenário espiritual de hoje, permanecendo fiéis à nossa fé e evitando as armadilhas das falsas religiões. É importante ser vigilante e firme em nosso compromisso com a verdade da palavra de Deus, garantindo que permaneçamos fiéis aos ensinamentos de Jesus Cristo diante de doutrinas enganosas e prejudiciais emergentes. Impacto na sociedade moderna. A religião emergente, com sua ênfase no relativismo moral e uma abordagem flexível à espiritualidade, está tendo um impacto significativo na cultura e sociedade contemporâneas. Este novo movimento religioso incentiva a aceitação de verdades subjetivas e experiências espirituais individuais, em detrimento de doutrinas fixas. Várias profecias bíblicas preveem o surgimento de falsas religiões e a queda de sistemas corruptos como Babilônia. Apocalipse 18:2 e se usa Timóteo 4:3-4 destacam os perigos de se afastar da sã doutrina e abraçar ensinamentos que atendem a desejos pessoais. Os avisos de profetas como Jeremias e Pedro alertam contra falsos profetas e mestres que introduzem heresias destrutivas, afastando os fiéis do Evangelho. A Bíblia nos diz para sermos vigilantes, testar todos os ensinamentos à luz da palavra de Deus e nos apegarmos firmemente à verdade. Esta religião emergente, com seu apelo sedutor e promessas de unidade,
pode facilmente enganar os fiéis se não estiverem solidamente fundamentados nas Escrituras. Portanto, é crucial que os cristãos estejam cientes dessas influências e as enfrentem com sabedoria e clareza bíblica. Diante desses desafios, é importante estudar diligentemente as Escrituras e buscar orientação do Espírito Santo para discernir a verdade do erro. A Bíblia é nossa suprema fonte de verdade e sabedoria, proporcionando a base necessária para navegar nas complexidades do cenário espiritual atual. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. Esta passagem nos lembra da importância das Escrituras em nos equipar para toda boa obra e nos ajudar a viver de acordo com a vontade de Deus. Ao nos imergirmos na Bíblia, podemos ganhar a sabedoria e discernimento necessários para permanecer firmes na fé e evitar os perigos das falsas religiões. Discernimento necessário para enfrentar os desafios espirituais impostos pela religião emergente. Se algum de vocês tem falta de sabedoria para guiar-se em uma decisão ou circunstância, peça a Deus, que dá a todos generosamente, sem reprovação, e ela lhe será dada. Tiago 1:5, Bíblia Amplificada. Deus promete fornecer sabedoria àqueles que a buscam. Portanto, em nossa busca pela verdade e compreensão, devemos buscar continuamente a orientação de Deus por meio da oração e do estudo de sua palavra. Ao fazer isso, podemos permanecer firmes em nossa fé e estar protegidos contra as ilusões dos falsos ensinamentos. Compreender as características, profecias e impactos da religião emergente é crucial para que os crentes permaneçam enraizados na verdade bíblica. Comprometamo-nos a estudar a Bíblia diligentemente, buscar a orientação do Espírito Santo e manter firmemente nossa fé para que possamos discernir a verdade do erro e navegar fielmente pelos desafios espirituais de nosso tempo. Oração. Pai Celestial, nós nos apresentamos diante de Ti hoje, com corações humildes, buscando Sua sabedoria e orientação nestes tempos desafiadores. Estamos cientes da nova religião emergente que está se espalhando pelo mundo. Uma que mistura elementos de várias crenças e promove uma abordagem relativista à verdade. Este movimento, simbolizado por Babilônia, representa uma ameaça significativa às fundações da nossa fé cristã e às verdades absolutas encontradas em Sua palavra. Pai Celestial, agradecemos pela verdade de Sua palavra e pelo dom do discernimento. Somos gratos pela base sólida da nossa fé, construída sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. Diante dos desafios impostos por esta religião emergente, pedimos Sua orientação, proteção e sabedoria. Ajude-nos a permanecer firmes e fiéis, sempre buscando honrá-lo em tudo o que fazemos. Em nome de Jesus, oramos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, apoie-me com sua inscrição para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos. Dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso ajuda a alcançar mais percepções ou que diz dos juntos mais pontos da ascendência, então sei as contas, os prêmios, mais mente, expandir nossa compreensão. Obrigado por estar aqui, que Deus abençoe. Os sastigas, midnight estenen on quem